gente fala de atenção básica e falou de tantos e tantos e tantos, digamos assim, programas que a gente tem, que o fisioterapeuta se entrega completamente àquela comunidade onde a sua UBS, ali, a sua unidade básica de saúde está, é fato que a gente não pode deixar de falar de humanização, que é um cuidado centrado no indivíduo, compreendendo o conceito de humanizar. É importantíssimo hoje na área de saúde conhecer as políticas, né? Saber como promover essa humanização é básico para quem trabalha diretamente com saúde, diretamente com o cuidado, com o educar, com a prevenção, com reabilitar, ok? Então o fisioterapeuta, ele precisa entender que ele vai se integrar a esse processo da atenção primária, mas ele precisa fazer isso de forma humanizada. Então esse último módulo e os textos que foi o conteúdo que foi colocado aí, é para que você tenha essa compreensão, tá? E o mais importante é você saber e sair daí sabendo o que é humanização. Humanização é muito mais do que ser cordial, viu, gente? É uma política de saúde com compromisso social. Humanizar não é você ser cordial, não é você ser educado. Humanizar faz parte da política pública no Brasil. É uma política com compromisso social, ok? Trata-se de um processo contínuo de produção de saúde que valoriza a autonomia e a individualidade do teu paciente, que precisa ser respeitada. Então, humanizar reconhece, tá, a pessoa como um sujeito de direito com suas necessidades específicas. Olha o quanto que isso é importante, em cima de todos os outros módulos que a gente trabalhou aqui. O reconhecimento do que é humanização. Não dá mais para a gente trabalhar na área de saúde sem aplicar e principalmente sem entender e principalmente sem viver esse conceito, ok? A Política Nacional de Humanização, ela entrou no SUS e busca qualificar a saúde, melhorando a relação entre a comunidade, o paciente, o usuário e a gestão. E quem é a interface? Os profissionais. A equipe multidisciplinar. Então é um princípio estruturante de transversalidade. Amplia a comunicação. Ok? Inseparabilidade. Vincula atenção e gestão. E protagonismo e autonomia. Capacita o usuário a entender os seus direitos como persona, como sujeito, para que o sistema consiga reconhecer as suas necessidades específicas. Então, o fisioterapeuta ele tem que trabalhar no acolhimento. Para isso, ele tem que ter uma postura ética. Tá? Não é apenas a recepção. Implica em uma escuta que é o tempo inteiro o quê? Ativa, compromissada, com atenção, principalmente às diferenças culturais, éticas, ok? Étnicas, desculpa. Étnicas e de crença. Importantíssimo isso. Ele atua no acolhimento para fortalecer a confiança do vínculo dele com o usuário. Então a humanização, ela cria um laço. E é muito importante porque esse laço define ou vai definir muito do processo, ok? Em que ele tem também o usuário uma escuta ativa àquilo que você está falando. Então, da parte educacional, da parte do que ele tem que fazer, do que ele aprendeu para prevenir, dos sinais e sintomas que ele tem que identificar na hora que ele precisa
entender o que está acontecendo com ele e procurar assistência realmente só quando é necessário para buscar a parte curativa, a parte regenerativa, a parte de reabilitação. Isso é muito importante, ok, pessoas? Para isso eu tenho uma ambiessência. Essa ambiessência é criar um espaço saudável e confortável, que promova privacidade e bem-estar, para que você cause a comunicação, o acolhimento e não apenas a recepção, ok? Com isso, eu preciso entender que eu preciso ter uma clínica que ela é ampliada. O que significa isso? É uma abordagem que considera a complexidade da doença e do sofrimento que ela traz. Eu não posso identificar meu paciente como uma doença. É o quarto 36. É o da cirurgia do rompimento do ligamento cruzado anterior. Esse aí não é seu paciente. Seu paciente é o paciente do quarto 33. O seu José Antônio da Silva, que está muito triste porque rompeu o ligamento cruzado anterior e não sabe se vai conseguir voltar a jogar a peladinha dele, que era a única válvula de escape que ele tinha em uma semana muito pesada de trabalho, em uma série de coisas que ele faz no dia a dia, e aquilo que trazia alegria para ele. Então veja bem, eu preciso ter esse tipo de abordagem, eu preciso entender isso. Então a fisioterapia nessa abordagem entrega fatores que são biológicos, sociais, psicológicos, emocionais, culturais, de crenças, tudo dentro do tratamento. Não dá para ser diferente. Ok, pessoas? Não dá para ser diferente. Fisioterapia e humanização. A fisioterapia, tradicionalmente, é uma área do quê? É uma área biomédica. Evolui para uma visão holística e sistêmica a partir de agora, quando você trabalha com humanização. O profissional enxerga o ser humano agora, o seu paciente, o seu usuário, o seu cliente, em sua totalidade. Do que a gente está falando aqui que está repetitivo, problemas físicos, problemas psíquicos, ok? O toque das mãos é resgatado como uma ferramenta principal de cuidado e humanização. Você, como fisioterapeuta, você tem a obrigação de avaliar, a obrigação de abordar o seu paciente através da sua principal ferramenta, que são as mãos. É através do quê? Do toque. Como fisioterapeuta, tocar o seu paciente no momento da avaliação e no período de reabilitação não é apenas uma técnica, é um sinal de respeito e humanização. Isso tem que ser bem entendido por todos. O atendimento humanizado, ele tem que ser praticado. O atendimento humanizado pelo fisioterapeuta, ele é atencioso, ele é respeitoso, ele é digno, garante, e você precisa, como a gente viu, garantir a privacidade, a individualidade, o respeito e os valores culturais do seu paciente. Na atenção básica ou na atenção primária, a humanização se traduz em ações conjuntas de toda a equipe da UBS para que eu tenha uma recuperação integral. É isso que a gente precisa observar quando a gente trabalha de forma humanizada. Então, humanização é inclusão social. Humanizar é se entender a inclusão de pessoas com deficiência ou em situação de desassistência, por exemplo. O objetivo é garantir que essa população participe de forma dinâmica da sociedade. Ok, pessoas? É o que a gente coloca aí no texto. Uma equipe multiprofissional humanizada, da recepção ao consultório,
é essencial para uma assistência plena, ok? Para isso, o fisioterapeuta tem que utilizar a classificação internacional de funcionalidade. Essa classificação é um marco para a inclusão e humanização. Ela qualifica a funcionalidade e a incapacidade com base em um contexto biopsicossocial. Esse é o nosso CID, sabe o CID, que é do médico, que é ele que fala, através dele, qual é o diagnóstico clínico. O nosso diagnóstico é funcional, e a funcionalidade engloba o contexto biopsicossocial e precisa ser respeitado. O CIF permite que o profissional vá além da doença, focando nas potencialidades do indivíduo. Então, é muito importante que a gente observe isso. Então, eu quero que ao final dessa disciplina e ao final desse módulo 6, você entenda que humanizar é um processo contínuo que fortalece a saúde pública e você faz parte desse processo. O fisioterapeuta ele tem um papel fundamental como agente de humanização, qualificando o atendimento e promovendo principalmente o que a gente preconizou aqui o tempo inteiro, que é a inclusão social. Humanizar é enxergar o ser humano na sua totalidade, transformar a prática levando a dignidade profissional e cada vez mais, com isso, nós vamos ser respeitados e identificados como profissionais competentes da área de saúde. Obrigado por me acompanhar durante esse período na execução da sua disciplina. Muito obrigado, até a próxima.